vou fazer um novo vídeo com essa mesma música de Dominguinhos, porque fala de boiada, de reis desgarrada. Jesus falou da ovelha desgarrada, né? Nós estamos falando de reis, gado desgarrado. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Deixa eu terminar a música. Vai ser um tema filosófico. Aguardem. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não falo, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem ficar contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo não gosto de cama mole, nem sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado.
saio. Eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Você de lá na certa, por isso mesmo não gosto de cama mole, nem sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nesta multidão boiada, caminhando a esmo. Minha voz é péssima, mas o que eu posso fazer, né? Ele fala que a gente pode. Aliás, Dominguinhos, ele achava a voz dele horrível, assim como eu acho a minha. Então um dia Luiz Gonzaga disse para ele: rapaz, você tem que cantar. Você não vai ganhar dinheiro só tocando. E ele é um excelente compositor, né? Essa composição, por exemplo, é dele, que Gilberto Gil consagrou. E foi a partir dessa música que Dominguinhos se lançou na praça. Então ele tinha, assim, uma consideração muito grande por Gilberto Gil, porque foi Gilberto Gil, com esta música, cantando, que Gilberto Gil, hoje ele está com a voz meio estragada, é verdade, mas é um grande cantor, né? Gilberto Gil, tanto compositor como cantor. Eu falei de Caetano também em outros vídeos, né? Mas ele não é dos meus preferidos, não, mas Gilberto Gil né, da minha época, lá da Roda Viva, da coisa. Chico Buarque, para mim, é o melhor compositor. Chico Buarque, e tem aquele outro também da Bossa Nova, Tom Jobim. Então eu gosto desses compositores, né? Meus preferidos, como cantor e intérprete, Bethânia, entendeu? Gal Costa, que nos deixou. Porém, hoje eu trouxe uma figura aqui, Nietzsche. Não vou ler. Fernando Pessoa hoje vai me perdoar, não vou ler. Vou contar um pouco, antes dessa carta que Nietzsche fez a Wagner.
Por falar nisso, Wagner era um grande compositor, né? Tanto assim que aquele maluco lá da Alemanha, o, o Hitler, era fã de Wagner, né? Porque Wagner cantava, as óperas de Wagner são famosas, né? E Hitler se aproveitou muito. Aquele cara que era digamos assim, da publicidade, Goebbels, né? Usou muito. Tanto que em Israel é proibido, é proibido tocar a música de Wagner, né? Porque no Holocausto, nos desfiles de Nietzsche, desculpe, de Hitler, aquelas concentrações, só tocava Wagner. Mas acontece, a história entre Wagner e Nietzsche, quando Wagner compõe, eu acho que era a ópera Aida, uma ópera, e Nietzsche foi pela primeira vez assistir à estreia dessa ópera e ficou apaixonado pela obra de Wagner. Então, eles ficaram amigos, Nietzsche e Wagner ficaram amigos. Porém, Nietzsche começou a dar sinais de loucura. Nietzsche morreu num asilo, né? Como louco. Nietzsche morreu num asilo, desprezado por toda a sociedade. Eu tenho, assim, claro, Nietzsche é um filósofo hoje muito discutido nas academias e tudo. Ele tem ideias, né? Muito embora eu não concorde, né? Eu tenho uma parte religiosa e Nietzsche era um ateu, um niilista. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Mas, independentemente disso, ele tem pensamentos realmente muito conhecidos, e tanto assim que ele é hoje um dos filósofos mais discutidos nas academias, mais lidos como filósofo, né? A parte disso, porque é o seguinte, eu vou resumir um pouco a vida de Nietzsche. O avô de Nietzsche era pastor. O pai de Nietzsche foi pastor. E Nietzsche se formou em filologia. Não é filosofia, filologia, que trata de expressões literárias, palavras, que estuda letras, né? E ele, a uma certa altura, ele lia muito a Bíblia. Foi ele quem disse: Deus está morto. Porque ele já não acreditava na Bíblia. Mas antes disso, ele tentou ser pastor. Ele ia para as minerações
todo esfarrapado, todo moribundo, tudo coisa. E tentava pregar a Bíblia mesmo, né? Mas parece que sem sucesso. Ele começou então um papel inverso. Em vez de proclamar a Bíblia, ele passou a criticar a Bíblia. E aí perdeu completamente a fé. Não deu para pastor. Depois ele era muito doente do estômago. Foi professor. Eu acho até que ele foi professor também de filosofia, porque ele lia muitos gregos. Fazia traduções dos filósofos gregos. Ele leu muito. Os filósofos gregos, ele leu tudo, ele conhecia tudo. Mas ele, depois, foi pirando, como diz lá no meu interior, foi pirando. E a história de Wagner com ele termina porque é, existia, chamava-se saraus. Os compositores, pianistas, Wagner, Liszt, Chopin, eles iam na casa de um, tocavam a música, outro tocava outra, não tinha radiola, não tinha televisão, o que tinha era piano, para distrair durante a noite, quem sabe fumar o seu charutinho, tomar seu vinhozinho. E Wagner se interessa um dia na casa de Schumann, ele se interessa pela mulher de Schumann e rapta a mulher de Schumann. Tanto assim, Schumann também, coitado, viu? Compositor romântico, muitas músicas bonitas dele. Muitas músicas românticas Schumann compôs. Todavia, quando Nietzsche, ou quando Wagner se junta com a esposa que era pianista também, Clara Schumann, Schumann entra em total depressão e também vai parar num hospício. Acho que a vida de músico não é coisa boa não, viu? Ainda bem que eu não sou músico, né? Eu toco um pouquinho, mas não sou. Minha área foi analista de sistemas. Então, quando Clara Schumann se junta com Wagner, Wagner começa a mudar. Porque Wagner, as óperas de Wagner eram óperas que falavam de mitos, de sangue, de guerra, de heróis. E por isso Nietzsche começou a gostar de Wagner. Porque Nietzsche também, ele tinha uma ideia de um super-homem. Porque a Alemanha foi destruída, né, na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu ver, meu Deus. De quando é isso?
É, eu acho que é. Bom, não sei. Então, aquele tempo de Goethe, Glitz, eu acho que é século XIX. É século XIX. É, com certeza, século XIX. Então, não tinha chegado a Segunda Guerra. A Alemanha ficou arrasada. Nietzsche é do século XX? Não. É tanta informação que em minha cabeça não cabe. É? 1864, 1870, a Paixão pela Verdade, 1880, ele é século... Começa... Ele morre no começo do século XX. Que tem aqui, talvez eu seja um Maganão de 1889 a 1900. Foi justamente quando ele morreu, em 1900. Início do século XX. Então, Clara Schumann começa a não gostar da postura de Nietzsche, que até então era um de frequentar a casa do outro. Nietzsche e Wagner eram muito amigos, escreviam, faziam correspondência um pro outro. Poxa, mas perdi o que eu queria ler aqui, ó. Droga. Ah, achei outra carta dele aqui. Não, você pode abrir Nietzsche em qualquer lugar que tudo dá bem. Eu achei outra coisa, mas não era o que eu estava pretendendo ler, porque eu estou falando de Wagner. Ah, sim, sim, sim. Encontrei aqui. Mas como eu encontrei esse outro também, nós estamos vivendo, saindo aí dessa história de Nietzsche e Wagner, já disse que havia inspiração de, de Nietzsche de promover o super-homem, porque quando a Alemanha se viu arrasada, depois veio a Segunda Guerra Mundial, Nietzsche morreu no princípio, mas Hitler se empolgou. Ele leu um livro de Nietzsche e se empolgou com as ideias de Nietzsche. Por quê? Nietzsche falava do super-homem, uma nova raça, um sangue puro, e indiretamente influenciou Hitler na ideia do super-homem, do homem ariano puro, alemão puro, sangue puro. Daí vem toda essa história. E Elizabeth, que era irmã, Nietzsche havia morrido já em 1900. Elizabeth e Hitler surgem em 1930, 33. Elizabeth, que era sua irmã, pega e doa para Hitler os originais. Porque
Tá uma zoadinha aqui, mas é do ventilador, que aqui tá tudo fechado, quente como o diabo. Preciso de um pix aqui para eu botar ali um ar-condicionado. Vocês só querem ouvir coisa e não me ajudam em nada. Eu estou passando cultura para vocês e, no entanto, vocês não me ajudam com dinheiro, com merreca. Então, Nietzsche, ou melhor, Elizabeth pega os escritos. Nietzsche em vida lançou, acho que, 40 livros de uma edição. Mas não fez sucesso nenhum, né? Não tinha valor nenhum, Nietzsche. Porém, Hitler se interessou pelos escritos de Nietzsche, sobretudo na questão do super-homem, e ele queria criar uma raça pura, porque, como eu disse, a Alemanha ficou pobre até intelectualmente. Einstein, por exemplo, e muitos outros, né? Os americanos pegaram muitos alemães que chegaram até a Lua, como é o nome dele. Era um físico que foi muito importante para desenvolver o foguete que chegou até a Lua. Agora não me lembro o nome dele. Mas então Einstein, por exemplo, era alemão. Ele deu sorte que ele foi estudar nos Estados Unidos. Quando explodiu a guerra, ele estava nos Estados Unidos e não voltou mais, porque senão ele teria sido preso e mandado lá para as coisas lá, né? Como é que chama lá? Para as concentrações, né? Mas os alemães eram muito inteligentes e Nietzsche achava que a cultura alemã tornou-se medíocre. E com as composições de Wagner, ele tinha uma esperança de que ressurgisse uma intelectualidade mais, como dizer assim, mais expoentes, como existia antes. Os alemães eram muito inteligentes e são ainda, né? A Alemanha é uma potência. O resultado é que Elizabeth, irmã de Nietzsche, cedeu para Hitler os seus escritos, seus manuais, seus escritos manuais, né? E dali Nietzsche se aproveitou das ideias de Nietzsche, modificou segundo a sua vontade e começou sob a influência de Nietzsche a desenvolver uma tese da raça ariana. Mas antes de Nietzsche morrer, eu disse que Clara Schumann foi raptada por... Quer dizer, raptada, entre aspas. Ela também se apaixonou por Wagner e foram morar juntos. E daí, Clara Schumann começou a tirar Wagner dessa amizade com Nietzsche. E Nietzsche, eu vou ler aqui duas passagens, duas cartas de Nietzsche.
O orgulho do homem moderno está estreitamente ligado à sua ironia para consigo mesmo. A consciência que tem de precisar viver em um estado de espírito histórico e, por assim dizer, crepuscular, ao seu receio de nada poder preservar para o futuro, de suas forças e de suas esperanças da juventude. Aqui e ali se vai um pouco mais longe no cinismo e se dá ao curso da história e até ao conjunto da evolução universal uma justificativa para o uso do homem moderno. Que não importa, a ironia se refugia no sentimento de bem-estar dado por semelhante cinismo. Ele faz uma crítica ao homem moderno, que já vamos levando no cinismo as coisas e que não suporta a ironia se refugia no sentimento de bem-estar dado por semelhante cinismo. Veja bem, a gente não evoluiu, praticamente foi nada. Eu tenho 70 anos. Me lembro que quando eu tinha 5 anos, 6 anos, meu pai já dizia: as coisas estão na hora da morte, as coisas estão muito caras, isso e aquilo. E era um trabalhador, muito trabalhador, meu pai. Meu pai, se dormia muito por dia, dormia 2, 3 horas. Era sapateiro. Vamos ver outra carta que ele faz diretamente a Wagner. Isto quando Clara Schumann já fez a cabeça de Wagner para se afastar de Nietzsche. Porque também, por outro motivo, Nietzsche, quando se juntou com Clara Schumann, ele começou a compor composições religiosas, composições românticas, em vez de aquelas épicas, óperas épicas, heróicas, essa coisa. E Nietzsche se decepcionou com Wagner. Ele esculhamba com Wagner em certos momentos, esculhamba com Wagner. Mas Clara Schumann praticamente expulsa Nietzsche da convivência dos dois, porque Nietzsche já estava completamente transformado. Ele já estava, digamos assim, em outra realidade. Eu digo até que ele foi um homem muito para a época, para ele se voltar contra Deus, contra a religião, contra todos os conceitos religiosos. Ele foi um homem muito corajoso, ou levado pela loucura mesmo. Porque você só diz coisas reais quando você tem um pouco de loucura. Se você segue um padrão, você vai morrer ali, como gado. Voltamos à política normal. Os evangélicos que se vestem com a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel do lado. Completamente irracional.
Uma vez que Jesus foi perseguido e morto por causa dos judeus. Então eles não estão ligando lé com cré. Não tem nada a ver Jesus Cristo, cristandade, vem essa mulher de Bolsonaro, que eu não sei nem se ela tem um primário. Diz ela que fez o curso médio, eu queria ver com esses olhos que até há de comer. Se ela completou, pode ter completado o ginásio, começado ali o curso médio, e ela fica com um livrinho assim, uma coisinha assim, desfilando. Ela é bonita, a gente tem que respeitar isso. Mas eu não sei se eu me casaria com uma mulher daquela, não. Eu preferi uma mais feia, mas mais inteligente. E ela fica assim, ó. Os pastores, deve ser aquele ministro terrivelmente, que eu digo que é um ministro terrível. Deve ser ele, ou Malafaia. Olha, isso aqui, o seu sermão é isso aqui. E agora, pastora, imagina dizer que aquela mulher é pastora. A mídia, essa nojenta mídia aí, que não entende também nada de religião, que não entende nada de evangelho, e fica dizendo que ela é pastora. Pastora de quê? Só se for de gado. Tem pastor de ovelhas, de gado eu não sabia que tinha. Para mim é novidade. Jesus falou que era um pastor de ovelhas. Agora, pastora no caso, de gado? Que diabo é esse? Eu não entendi, não. Oh, meu Pai eterno, me perdoa. Então ele escreve para Wagner, Nietzsche. Caro amigo leal. Desculpe a letra desse tamanho e eu, 70 anos. Caro amigo leal, se pelo menos você não me tivesse em tão alta conta, estou prestes a acreditar que chegará um dia em que o decepcionarei um pouco, e é o que farei agora, lhe declarando, seguro do excelente conhecimento que tenho de mim mesmo, que de todos os seus elogios não existe nenhum que eu mereço. Se você pudesse saber que juízo desencorajador e melancólico tenho no fundo sobre mim como Criador. Nada procuro além de um pouco de liberdade, um pouco de ar respirável, e me protejo. Me revolto contra todos os elementos de servidão, numerosos, indescritivelmente numerosos, pelos quais me sinto afetado. De uma verdadeira atividade produtiva não poderia de modo algum se tratar, enquanto não escaparmos da servidão, do sofrimento
e do sentimento da opressão causado pela perplexidade. Conseguirei isso algum dia? Duvido cada vez mais. O objetivo está muito distante e, bem ou mal, o atingimos, mas na maioria dos casos esgotamos nossas forças em uma longa busca, em um longo combate. Alcançarmos a liberdade, tão extenuados de cansaço, quanto efêmero ao final do seu dia. Eis minha grande apreensão. Que azar estar a essa altura consciente de seu combate e tão rápido. Não posso colocar na balança nenhuma ação, como podem fazer o artista ou o asceta. Nietzsche. Uma carta que ele fez a Wagner, ele realmente reconhece que a gente vive de fato numa servidão, numa escravidão. Veja isso lá em 1800 e alguma coisa. E ele já dizia isso. E até hoje estamos assim. Meu Deus, não evoluímos nada, não crescemos nada. Alguns poucos, tem muitos, tem muito, e muitos, tem pouco. É a servidão. Estamos sempre a servir. Como disse em outro vídeo, eu esperava que como estou hoje, já no opúsculo, que a vida fosse melhor. Não para mim, graças a Deus, estou em paz. Estou em paz. Mas eu não penso em mim. Eu não penso em mim. Eu penso na geração futura que vem, nas pessoas pobres que estão aí, faixa de Gaza, crianças morrendo de fome, de tiros, de sede. É o mundo que está aí, essa globalização, essa porcaria aí, esse neoliberalismo, né? Que não vê essas coisas. Não vê. Para que tantas pessoas têm tanto dinheiro, uma vez que não vai usar, não vai levar, nem que ele viva 1000 anos. Um Elon Musk da vida, que ele viva 1000 anos. Por que não ajudar essas pessoas sofridas com fome? Lula está com um projeto. Lula, eu reconheço, eu fui. Tivemos problemas com Lula, né? Verdade é essa. Mas Lula hoje
Lula hoje ele tem uma concepção, eu acho que ele está sendo muito bem assessorada pela mulher, né? A mulher dele, que é socióloga, Janja, deve estar preocupada com essas coisas. Ela que é socióloga, né? Mas Lula é um humanista, né? Ele teve suas falhas, né? Afinal, todos nós temos. Não vou dizer que só seja ele, não. Todos nós cometemos erros, falhas, né? Mas eu estou acreditando muito, né? Você quer ver o que eu vou lhe dizer que pode até lhe assustar? Como cristão que eu sou, todo mundo fala contra a anistia, né? Talvez eu seja o primeiro a discordar. Talvez que. Agora, uma coisa é certa: tem que dar um basta nesse negócio. Porque desde que eu me entendo por gente, que a gente vive em ditadura. Tem que dar um basta. Mas eu não sou a favor de prender todo esse povo que foi arrebanhado inocentemente. E tem gente que diz que foi porque a igreja mandou. Prende os líderes. Prende os líderes, os financiadores. E liberta esse povo ignorante. Aliás, no lugar de Bolsonaro, eu iria a um psiquiatra e pediria um atestado de doente mental, insuficiência mental. Porque o que ele fez não pode ser de um homem normal. Ele tem problemas mentais. Tem problema. Não, ele não é normal. Ele tem insuficiência mental. O Malafaia tem insuficiência mental também. Mas não que deva passar pano. Aliás, foi eu o primeiro a dizer passar pano e viralizou esse negócio aí. Porque quando a gente era criança, a gente. Só que o sentido era outro. Passa o pano, quer dizer, dá uma vista, dá uma olhada, aí tomaram pro outro lado. Passar pano é passar pano quente. Mas fui eu o primeiro a falar, até na Band. Não, na PAN. Eu digo, eu não passo pano em ladrão. E justamente com o Bolsonaro. Aí agora viralizou, passa pano, passa pano. Mas só que ninguém diz a fonte. A fonte fui eu. Como professor também. Professor Vilas, Caterva, essas coisas tudo. Mas eu é do professor Vilas, esses termos, essas coisas dele, que eu assisto ele todo dia. Aliás, eu durmo assistindo ele. Boto meu fone de ouvido, assisto ele. Assisto o professor José. Só assisto coisa boa. Então, eu no lugar de Bolsonaro, eu iria a um psiquiatra e dizia, olha, eu sofro de problema mental. Aí seria inimputável. A justiça poderia dizer, não, vá para um hospício, vá para um hospital psiquiátrico, vá se tratar. Mas você vai prender um homem que é intelectualmente, mentalmente doente.
Agora os filhos aguentam comer uma cadeiazinha. Os filhos aguentam. O cabeção, o tal do o Renan, o outro como é, o que é lá deputado, o Flávio. Esses aí aguentam comer uma cadeiazinha. Aguenta, tá novo. Mas Bolsonaro já todo lascado, todo doente. Bom, mas cabe à justiça isso. Eu estou falando como um cristão, como religioso. E sou. Mas esses outros não, eles aguentam, né? Vai prender aquele general velho daquele jeito, caducando. Ele nem vai pegar cadeia porque ele já tem mais de 70 anos, essa coisa. Ele pega metade 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 da pena e logo prescreve. Mas prender um diabo daquele velho usando prótese, como é que chama aquele negócio? É prótese, né? Peniana. Vai prender um diabo daquele como? Pra quê? Dá uma chamada nele, bota uma tornozeleira eletrônica, e se eu olha, você vai ficar limitado a isso. Gente, a pena não deve servir como um martírio, como um sacrifício. A pena deve servir para corrigir, reintegrar, fazer com que a pessoa reflita seus erros, etc. Agora, é certo o que o STF está fazendo, é certíssimo e tem meu apoio mesmo. Mas prisão, uns problemas, uns velhos, coitados, né? Estão lá, bota a tornozeleira nesse povo e mande para casa, olha, seu castigo é isso. Ou então você vai prestar uma prestação de serviço, você vai prestar um serviço voluntário, ou vai ficar dentro de casa, entendeu? Não vale a pena. Sobretudo esses patriotários aí que não sabiam nem o que estavam fazendo. É a mesma coisa da pessoa que pega uma bandeira de Israel e ligar com Jesus Cristo. Não tem nada a ver Jesus Cristo com Israel, não tem nada a ver. Jesus Cristo disse, eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Que eram os judeus. E eles rejeitaram Jesus. Eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Então, se você estiver ouvindo esse vídeo, você for crente, se você for, sei lá, ligando Israel com Jesus Cristo, você está completamente enganada. Você, pessoa, está completamente enganada. Porque eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como seu Messias, seu Salvador. E você está achando que Israel é cristão? Não. Existem 3 religiões que eu conheci dentro de Jerusalém. Tem os muçulmanos, islamismo, que é a mesma coisa
que creem em Maomé, que veio 500 anos depois de Cristo. Tem os judeus que vieram, que seriam os hebreus, descendentes de Jacó, das 12 tribos de Jacó. E tem os cristãos, aqueles que são realmente convertidos ao cristianismo, em menor proporção. Eu vi uma estatística outro dia, os cristãos em Israel representam 2%, o resto tudo é muçulmano e judeu. Não estou falando mal de ninguém. Estou dizendo, a verdade é essa. Então você querendo dizer que você está vestindo a roupa de Israel porque Israel é cristão? Não, Israel não é cristão. Israel não acredita em Jesus Cristo. Israel ainda aguarda pela vinda do Messias, porque para eles o Messias seria aquele que viria tirá-los do jugo de Roma, e Jesus não fez isso. Hoje Roma não tem nem influência nenhuma mais sobre Israel. Quem tem influência lá é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem manda e desmanda lá dentro de Israel. Então, não tem nem mais sentido dizer que esperava o Messias para combater o reino de Roma. Eu vi uma história uma vez falando que Barrabás se revoltou com Jesus porque Barrabás, que na última hora foi Pilatos, você sabe da história, né? Colocou Jesus e Pilatos. A quem quereis que vos solte? Na Páscoa tinha esse indulto, né? Como tem aqui no Brasil. Já dizia que a gente tem muito do direito romano. No indulto da Páscoa, Pilatos colocou Jesus e Pilatos. A quem quereis que vos solte? E aí o povo gritava, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Barrabás era um assaltante, o pior assaltante que existia dentro de Israel. E preferiram Barrabás. Entende? Então os judeus condenaram Jesus, entregaram Jesus a Pilatos, depois foram a César. César alegou que não fazia parte da jurisdição dele, devolveu para Pilatos. E aquela história que eu já contei aqui. Se você pesquisa meus vídeos também, eu não vou ficar num vídeo repetindo tudo de novo. Então preferiram Barrabás. E Barrabás acreditava que Jesus seria esse homem que viria combater contra o Império Romano. E os judeus também acreditavam que não acreditaram em Jesus porque Jesus se disse que era filho de Deus. Esse foi a maior acusação que fizeram a Jesus por ele se declarar filho de Deus. E que os judeus não aceitaram. Então você vestiu uma bandeira de ignorância pura. Você não conhece nada de religião. Vale. Jesus foi recusado, Jesus foi
negado, negligenciado, perseguido. Já disse aqui, pelo poder de Roma e pelo poder dos judeus. E você anda com a bandeira de Israel, né? Esse ignorante, esse estúpido. A pastora Micheque. E você está seguindo. Eu não vou estender mais, não. Tá bom. Eu acho que eu estou dizendo muita coisa e você não vai levar em conta, não vai levar em consideração, então eu acho que eu só estou perdendo meu tempo. Tchau. Boa noite.